Oi, pessoal, aqui é a Bianca e esse é mais um episódio do podcast Além do Prato. Bom, hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a história do pão francês, para entender se ele é realmente francês ou se ele é mais brasileiro do que a gente imagina. E na verdade, eu escolhi esse tema para conversar com vocês porque quando eu morei lá na França, durante todo o tempo que eu estive lá, eu nunca achei um pãozinho francês nas padarias. Eu achava croissant, pão au chocolat, baguete, mas pão francês não. Então eu queria contar um pouquinho da história do nosso querido e amado pão francês. E a gente vai descobrir, na verdade, por que ele tem esse nome e por que eu não achava nenhum pão francês lá nas padarias. Bom, começando um pouquinho com a história dele, a gente tem que no século XX, muitas famílias ricas brasileiras, elas viajavam para a Europa e principalmente, para a França. E durante esse momento, durante essa época, estava tendo uma popularização do pão feito a partir de farinha branca, sendo que até então esse pão ele era só destinado, para a burguesia, para os reis, para as pessoas mais ricas. Então, a partir do momento que as famílias mais ricas, mais abastadas, elas podiam consumir esse pão, que é crocantezinho por fora, tem um miolo branco e macio por dentro, elas ficavam apaixonadas nesse pão. E daí, quando elas voltavam para o Brasil, elas pediam, para os padeiros se eles podiam replicar, se eles podiam imitar esse pão. Tem até história de gente que conta que as famílias, quando elas voltavam para o Brasil, imagina, naquela época de navio, atravessando o oceano, elas tentavam até trazer, a baguete junto com eles, porque eles queriam muito que os padeiros conseguissem imitar aquele pão exatamente como ele era. E eu nem imagino em que estado chegava essa baguete na mão do padeiro depois, porque dias e dias de viagem devia ser ótimo. E daí, nessa dos padeiros brasileiros tentando imitar a famosa baguete, nasceu o pão francês que a gente conhece, que na verdade é um pão francês à brasileira. A gente pode considerar que esse nome pão francês é mais uma homenagem, porque eles estavam realmente tentando copiar a baguete francesa. Então, se você for, na França, se você pedir um pão francês, ninguém nunca vai saber o que é isso. Mas você vai ter muitas opções de baguete, de croissant, de muitos pães que são muito gostosos e vale a pena serem provados. E aí, a gente tem algumas diferenças entre o pão francês e a baguete, que apesar de usarem os mesmos ingredientes, então farinha, água, sal e fermento, as proporções, o tipo de farinha pode mudar e, além disso, também a forma de fazer, A forma de fazer é muito típica da baguete e também a forma de fazer o pão francês vai ser outra coisa. Então, o pão francês ele tende a ser menor, mais leve, crocante por fora e bem macio por dentro. Aí é uma opinião pessoal já, eu considero que o pão francês ele é mais macio por dentro, ele tem um miolo mais macio do que a baguete. Mas, de forma geral, eu considero como dois produtos, assim, bem diferentes. E não sei se eu tenho preferência, na verdade, entre um ou outro. E é claro também, o pão francês, ele é menor do que a baguete. Tanto que no Brasil a gente tem muito aquela ideia do francês levando a baguete embaixo do braço. Isso realmente é muito verdade. Direto, era muito frequente ver francês com a baguete embaixo do braço, o que eu não sei se é algo muito higiênico, porque depois você vai comer aquela baguete, mas enfim, cada um com suas coisas. E também tinha uma questão muito engraçada, que assim, quando às vezes os franceses eles compravam uma baguete e ela tava, fresquinha, quentinha, sabe? Aquele pãozinho assim, perfeito, eles às vezes saíam da padaria e eles já arrancavam, assim, o topo da baguete. Porque, na verdade, quando eles compram a baguete, a embalagem vem basicamente até a metade do pão, assim, Tem uma outra metade ali que fica meio que exposta. E daí eles não se aguentavam e já arrancavam, assim, um pedaço do pão. Então, você via francês comendo pão no meio da rua. É uma coisa, assim, bem aleatória, mas é cultural e era interessante de ser visto, pelo menos. E daí, pra gente comentar um pouquinho sobre a importância da baguete na França, a gente tem que, em 2022, ela foi declarada como Patrimônio Cultural da Humanidade e entrou na lista de bens imateriais da Unesco. E, na verdade, a gente tem que essa decisão de considerar a baguete como patrimônio cultural da humanidade
não é um reconhecimento somente do pão em si, mas na verdade é sobre o saber artesanal da baguete. Então, como a gente tinha falado, dessa forma muito particular, muito específica de fazer a baguete. E também toda a cultura que envolve a produção, o consumo desse pão na França. Então é algo realmente, é um símbolo, né, de convivência, é um elemento muito importante para a cultura francesa. Bom, e é isso, gente. O pão francês, ele é muito mais brasileiro do que a gente poderia imaginar. E sabendo disso, eu acho que ele tem um gostinho ainda mais especial. Espero que vocês tenham gostado da conversa de hoje e eu vejo vocês no próximo episódio. Beijos!